Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar, começar a nossa reunião esta noite, né? Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. Estamos na sua casa para aprender mais dEle. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom, tem sido misericordioso conosco. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas esta noite. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio. Fala aos nossos corações e nos transformas. Sê conosco em todos os momentos. No teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Nem encostar. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Justificado fomos, santificados estamos sendo pelo Senhor. Amém. Senhor, é o que diz a tua palavra, verso a verso, são as promessas do Senhor sendo cumpridas em teu Filho e sendo estendidas a nós, Senhor. Somos chamados a ser tua igreja, chamados a ser povo do Senhor. Aleluia. Enche
Aleluia, Senhor. Diante do teu altar está a nossa vida, pela tua misericórdia, Senhor. Levantamos nossas mãos, nossos louvores, nossas orações a ti, Deus, como gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e faz pela tua presença em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Olhei
átrios do Pai e regozijar-me em sua presença. Ele me prostrarei com toda reverência, entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, entregarei. Colher o que há de bom em sua palavra e descansar em seus braços de amor. Quero seu arado preparando a minha vida. Evolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e seus filhos. Terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faze, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Direção das nossas vidas, Senhor, seja entregue a Ti, para o Teu louvor, Senhor. Use-nos, Senhor, como instrumento, Senhor, para o Teu louvor. Use-nos, Senhor, como ferramentas para a Tua graça, Senhor, para a Tua glória, Deus. Entre em nossas vidas, Senhor. Une, Senhor, cada um de nós, Senhor, ao Teu propósito, Senhor, aos Teus pensamentos, à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ouve nossas orações, ouve nosso clamor, ouve nossos pedidos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos colocar diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à sua casa. É um prazer, é uma alegria servir o Senhor desta maneira, ser participante do reino de Deus, contribuir e vê-lo, né, se expandindo no nosso meio. Vamos orar consagrando. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar diante de Ti nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado por todas as coisas que Tu tem feito em nossas vidas, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, por tudo, meu Pai. E nesta noite eu quero te pedir, meu Pai, união da Tua igreja. Continue derramando a Tua graça, o Teu amor sobre as nossas vidas. E nos una, meu Pai, em nome de Jesus. E em especial aos dizimistas, os ofertantes do Teu reino. Em nome do Teu Filho amado, nós te pedimos que Tu abençoe poderosamente. Amém. Como eu quero
vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti, Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. nada pertence a ti, Pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Também os irmãos aí que nos acompanham pela live. Vamos estar aqui continuando o nosso estudo de Romanos, certo? Nós estamos em Romanos capítulo 6. Hoje vamos andar em uns 7 versículos só. Estamos em Romanos 6, versículo 8 até o 14. Amém? Os irmãos acharem aí. Romanos 6, versículo 8. Diz assim, ó: se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado Pai, Senhor, lemos a Tua palavra. Fala conosco essa noite, através dela. Que nossos corações, Senhor, sejam edificados. Que nossas vidas, Senhor, possam ser edificadas como templos onde adoramos a Ti em tudo aquilo que fazemos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de justiça. Amém. Então, irmãos, nós lemos aqui do 8 ao 14, certo? E desde o início aí do capítulo 6, Paulo tem demonstrado, irmãos, que receber essa grandiosa graça de Deus não nos habilita
ou não nos dá permissão para uma vida totalmente imersa aí no pecado, certo? Com a desculpa de que se pecarmos mais, vamos receber mais a graça de Deus. Como muitas pessoas têm entendido e têm vivido, certo? Às vezes elas querem entender desse jeito e agem desse jeito. Às vezes não, elas até entendem certo, mas elas agem de forma contrária, né? Certo? Então o texto bíblico nos diz que o caminho de quem recebe essa superabundante graça de Deus é passar pela morte, sepultamento e ressurreição de Jesus para uma nova vida. O status, nós sempre temos colocado sempre isso. Quando você vê essa palavra justificado, está falando de uma mudança de status. Antes, como condenado diante de Deus, e agora como uma pessoa separada por Deus para receber sua misericórdia, certo? Receber justiça de Deus. É uma mudança de status, certo? E essa mudança de status na pessoa não é, irmãos, um passaporte para uma vida de pecado, certo? Esse novo status diante de Deus significa a morte para o pecado. E Paulo pensa nisso e ele vai falando disso nesse nosso texto, certo? Como uma nova vida, certo? Nova conduta, um novo coração, um novo sentimento, novas inclinações. E nós vamos passar aqui por um texto que fala sobre guerra contra o pecado, certo? Essa palavra de guerra como o pecado vai aparecendo em termos que ele vai colocando como tipo militares, certo? E está aqui no nosso texto e ele vai amplificando isso aqui até o capítulo 8, beleza? Veja o versículo 8 aí, irmãos. Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ele já começa com um argumento no meio do caminho aqui, certo? Ora, se já morremos com Cristo, ele coloca isso aqui, ó, no passado, certo? Algo que já faz parte aqui do ambiente, morrer com Cristo. E aí ele coloca para frente, aqui, ó, cremos, atualidade, cremos que também com Ele viveremos. E esse viveremos tanto é atual, como também ele olha para o futuro, certo? Então, esse versículo ele vai andar mais ou menos num tema assim: estar com Cristo, certo? O que é estar com Cristo? Geralmente as pessoas pensam que essa identificação, estar com Cristo, certo? Significa tipo, Jesus, certo? Vem participar da vida delas, e essa participação de Jesus na vida delas fica mais no campo de espiritualidade, ou no campo de um culto que ela presencia ali, ela vai de tempos em tempos, ou então de práticas religiosas. Muitas vezes fica nesse caminho aí, está em Cristo, certo? Jesus vem até elas, e agora Jesus está ali, faz parte do ambiente delas, está ali para apagar incêndios, certo, irmãos? Você vê isso muito forte na vida das pessoas. Onde você pode identificar isso? Nas músicas que a pessoa escuta, certo? Você vai ver aí que canções que estão ali sempre apontando Jesus ali como sempre pronto a fazer tudo pela pessoa, certo? Ele sempre está enfocando esse tipo de pensamento, certo? Pensa-se estar em Cristo como se fosse encontrar um local, um porto seguro, certo? Uma cabana ali, tem até o filme da cabana, né? E aí a pessoa sai por aí, e sempre que ela está em apuros, ela corre para o porto seguro. Só que Paulo não está falando isso quando está dizendo está em Cristo, certo? Nós já começamos a ver semana passada que estar em Cristo é estar unido a Cristo, certo? E aí ele utilizou no versículo 5 aquela palavra que é estar plantado em Cristo, certo? Estar plantado em Cristo. E a partir disso aí, irmãos, você tem essa frase aí, ó:
se já morremos com Cristo. E ele sugere aqui um morrer definitivamente, certo? Veja que ele frisa aqui Cristo, que é Messias. Ou seja, morrer com Messias, morrer com o nosso representante real. E aí, esse morrer com Cristo significa o quê? Que cremos que também com Ele viveremos. Essa palavra cremos, irmãos, ela significa o quê? Ela já está falando de você depositar confiança em algo, certo? Perceba isso aí. Ele está dizendo, ó, se já morremos com Cristo, se você já foi depositado em Cristo. Não é assim, quando a pessoa morre, ela é depositada no lugar? E é com essa ideia de depositado no lugar, ele diz, agora nós estamos depositando nossa fé, nossa confiança em outro lugar. E nós vivemos por esse outro lugar, que é em Cristo. Deu para os irmãos entenderem isso? Esse uso das palavras, que ele faz jogos de palavras o tempo todo, vai aparecer mais aí no caminho, certo? Viveremos com Jesus. Aqui não está dizendo que ele viverá na nossa vida, certo? Não está aqui colocando que ele vem participar às vezes da nossa vida. Paulo está dizendo, você morreu com o Messias, então você vai viver, certo? Com intenso propósito nele. É uma mudança. Entendeu aqui? Veja o versículo 9, como ele vai puxando, ó, sabendo que, e aqui ele coloca esse verbo sabendo, irmãos, como, preste muita atenção nisso, certo? Ele colocando aqui, no primeiro plano aqui do que ele está dizendo, diz, sabendo que, tendo sido Cristo, está falando sobre Jesus, ó, tendo Jesus ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Veja, Jesus ressuscitou, certo? Saiba disso aí, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Jesus já não morre, porque a morte não tem domínio sobre ele, certo? Por que Paulo está dizendo isso aqui, irmãos? Porque há pessoas que ressuscitam e que morrem depois. Você já viu o caso de Lázaro, a filha de Jairo, e tantos outros textos na Bíblia, pessoas que ressuscitam, certo? Por milagre de Deus, e depois elas morrem. Mas o nosso representante não é Lázaro. O nosso representante não é a filha de Jairo, ou qualquer um dos outros ressuscitados. O nosso representante é um que morre e ressuscita, e depois que ele ressuscita, a morte não pode mais derrotá-lo. Percebe isso aí, certo? E ele diz aqui, ó, ele já não morre. E ele diz o seguinte, ó, e a morte não tem domínio sobre ele, certo? Parece coisas óbvias para quem já anda na igreja há muito tempo. Só que ele está dizendo isso aqui, não é para falar só sobre Jesus. Ele vai dizer, do mesmo jeito que é Jesus, é com a gente, lá na frente, quando nós estamos numa guerra contra o pecado, certo? Então, viver com Cristo é ser participante desse status de quem sabe, tem plena convicção que Cristo ressuscitou. Essa palavra ressuscitar lá também significa levantado. É levantado da morte, certo? E quando você pensa no que nós vemos, sempre comparando aqui, lá o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, a morte entrou no mundo como o quê? Como uma maldição, por terem quebrado a aliança. O pecado quebra a aliança e a consequência é a morte, certo? Só que veja, a maldição sobre os homens cai sobre Jesus ali. Jesus morre, certo? Embora não tenha pecado, mas Jesus, o que acontece depois disso? Ressuscita e a morte não pode mais tocá-lo, porque a sua ressurreição é diferente da ressurreição de todos os outros, certo? Marque essa palavra aí, ó, a morte não tem
domínio sobre ele. A maioria das versões que eu vi fala domínio, certo? A palavra que ele utiliza é tipo uma versão da palavra Cristo, que quando ele diz assim, Senhor, certo? Então é como se ele estivesse falando assim, a morte não tem mais senhorio sobre a vida dele, certo? E essa questão do senhorio sobre a vida de Jesus, lá na frente ele vai dizer, nos próximos versículos, que esse reino de morte também não pode ter mais, não tem aqui mais senhorio sobre a nossa vida, certo? Esse domínio aqui fala de senhorio. Veja aí o versículo 10. Por enquanto ele está falando sobre Jesus. Pois quanto a ter morrido, veja isso, um tempo aqui, ó, quanto a ter morrido, aconteceu um evento e Cristo morreu no passado, certo? E ele veio aqui, ó, de uma vez por todas. Em algumas versões tem isso aí, de uma vez por todas. Ou seja, ele está qualificando essa morte de Jesus, certo? É de uma vez por todas, aqui olhando a obra de Cristo consumada na cruz. E ele diz, morreu para o pecado. Veja que ele está dando um tempo da morte de Jesus no passado. Ele está qualificando como é que é essa morte de Jesus, que ela é de uma vez por todas. E ele está dizendo a natureza dessa morte de Jesus, que é, morreu para o pecado. Jesus não pecou, mas ele assume o nosso castigo perante a lei da morte, certo? E diz aqui que ele vive para Deus buscando a sua glória. Veja isso aí, a parte B. Morreu para o pecado, mas, olha a transição. Quanto a viver, vive para Deus. Essas verdades, irmãos, são importantes para a gente entender a seriedade da missão de Jesus, certo? Tem aqui, ó, morrer de uma vez por todas e morreu para o pecado, certo? É definitivo. E veja que esses três passos, morreu de uma vez por todas e para o pecado, conduzem a quê? A uma vida de serviço a Deus. Aqui, ó, quanto a viver, vive para Deus. O velho eu, aqui colocando já para o nosso, que ele vai trazendo para nós, morreu para o pecado, quando Cristo levou a nossa culpa, certo? E acabou o que? Com a nossa pena, certo? Esse status que mudou de condenado para justificado, acontece porque alguém pegou a sua condenação e tomou para ela. Alguém pegou a sua culpa e tomou para si. Ou seja, na morte, que ele está dizendo aqui, na morte de Jesus, você morre com Jesus. Quando Jesus ressuscita, você ressuscita com Cristo. E aí ele vai dizendo, você ressuscita para quê? Para uma nova vida, para viver para Deus, certo? No versículo 6 e 7, ele vai dizer, nós morremos com Cristo. E no versículo 8 e 9, ele vai estar agora enfocando a ressurreição de Cristo. Semana passada nós ficamos muito na morte. E hoje ele vai estar no nosso texto focando mais a ressurreição. Os impactos da ressurreição de Cristo na nossa vida. Certo? E veja que ele diz assim, ó. É que essa velha vida terminou com a morte de Cristo. Ele vem dizendo nos versículos anteriores. Certo? Porque ele leva o nosso castigo e a nossa nova vida é ligada à ressurreição de Cristo. E aí você pensa, uma nova vida de ressurreição. E como nós devemos viver essa nova vida? Versículo 11. Veja que ele vem tratando sobre Jesus e ele se vira agora para as pessoas, o apóstolo Paulo. Falando sobre Jesus, Jesus, Jesus. Olha o que ele diz agora no 11. Assim também vós, está vendo? Assim, falou sobre Jesus e agora ele vai aplicar isso a nós. Assim também vós, veja isso, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Vendo que eu já vim adiantando aqui aos poucos,
ele falando sobre Jesus, Jesus morreu para o pecado, ressuscitou para a vida, ressuscitou para viver para Deus, certo? E aí está dizendo, ó, assim também nós devemos nos considerar certamente, olha essa palavra aí, mortos para o pecado. Essa palavra aqui, considerai-vos, quase todas, acho que todas as versões que eu tinha em casa, que eu olhei, todas vêm considerar. Tem alguém que tem alguma coisa diferente aí? É sempre considerai-vos, considerem-se, fica por aí. E ela é uma palavra que fala sobre contabilizar, certo? Contabilizem-se, certo? Mortos para o pecado. Contem a vida de vocês como mortos para o pecado, certo? Mas vivos para Deus, como? Veja o que ele está dizendo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo, ó, se vejam como pessoalmente mortos para o pecado. Onde? Nas ações, nas escolhas, mortos para o pecado, certo? Abra os olhos para ver a mudança que a graça de Deus trouxe à sua vida. A pessoa ter os olhos na graça de Deus como somente um alívio dos seus pecados de antes, é uma visão pequena da graça de Deus. Porque veja o que ele está aplicando aqui. Ele não está falando que a graça de Deus está funcionando só para me perdoar do que foi para trás. Não, a graça de Deus, ela está me conduzindo nesse caminho de vida também, certo? Então, ele está te tirando do estado de morte e habilitando você para andar nessa nova vida com Deus. E não só habilitando você, ele vai colocar palavras que são como palavras de guerra, certo? Esse considerai-vos, esse contabilizar, essa forma de contar, era um termo que era utilizado pelos militares na época, certo? E ele está dizendo o seguinte, ó, vejam-se como mortos para o pecado, vejam como vivos para Deus. Ó, como é uma coisa sem nada a ver com a outra. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Ou seja, a era vindoura, que eles lembram que eu falo sempre, tinha a era presente e a era vindoura. Ele diz, não, já começou para vocês, certo? Você já está provando da vida eterna. Considere-se, seja contado como aqueles que têm característica de habitantes do jardim de Deus, certo, irmãos? Quando eu estava pensando, eu vi até um comentário que usou uma aplicação que você tem aqui filmes, livros, que tem volume 1, volume 2, certo? E aí eles trazem isso para esse texto dizendo o seguinte, olha, a sua vida antes da conversão é o volume 1, ficou para trás, certo? E agora você tem que andar no volume 2, certo? Você não pode estar na lógica de estar voltando a sempre estar ao modo de vida de antes, certo? Se a morte de Cristo, se a ressurreição de Cristo foi aplicada na nossa vida, certo? Nós estamos agora vivendo em novidade de vida. Não é só a morte de Cristo, irmãos, que você celebra no batismo e na ceia. É a sua morte também. Veja o que ele trouxe aqui. Ele falou sobre Jesus, Jesus, Jesus. E aí ele se vira. E sim também nós, considerem-se mortos para o pecado. Certo? O comentarista dizia o seguinte: o maior segredo de uma vida santificada está na mente da pessoa aqui, certo? A vida santificada está na mente da pessoa. Veja as palavras que Paulo usa. Ele diz assim, ó: considerem-se diferente. Qual era a palavra que ele falou antes? Sabendo que, certo? Veja como ele está usando as palavras aqui, ó, chamando o seu pensamento a concordar com o que ele está dizendo. Ele diz, ó, consiste primeiro aqui em saber que o seu velho eu foi crucificado em Cristo, em saber, como lembra na semana passada, o versículo 4, 3, do batismo, você é batizado ali na morte, na ressurreição de Cristo. Você tem que se considerar agora, através de Cristo, morto para o pecado, vivos para Deus,
Então, a partir daí, ele vai colocando várias palavras chamando a nossa atenção, que nós devemos relembrar, ponderar, compreender, certo? O nosso novo status diante de Deus, certo? Vamos lá, vamos mandar mais aí no texto. Versículo 12. Veja como ele vai aplicando agora, ó, em nós. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou em seus desejos desenfreados. Certo, irmãos? Veja isso, ele vai trazendo essa nova vida, ó, não deixem, não permitam que o pecado reine sobre o corpo de vocês. Esse cristão regenerado, certo? Regenerado, ele deve olhar para o pecado como estar voltando para a vida de antes, certo? É como se fosse um adulto querendo voltar a ser criança, certo? E a melhor comparação que pode haver é um prisioneiro que foi liberto querer voltar para a cela da prisão. Paulo está sempre utilizando essa ideia vocês foram libertos, foram livres da lei, vocês foram livres dessa maldição que estava sobre a vida de vocês, pairando aí, a sombra da morte. Então veja, a nova vida que foi dada a vocês os habilita a sair desse círculo aqui permanente de pecado, pecado, pecado. Vocês agora podem caminhar para Deus. Então, querer estar sempre revisitando pecados, estar sempre andando no círculo do pecado, é a história, é o prisioneiro querendo voltar à cela. Certo, irmãos? A nossa união com Cristo rompe com essa velha natureza. Veja o versículo 12: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Veja, irmãos, aqui, ó, esse não reine, certo? É não se ponha tomando atitudes que os ímpios também escolheriam. Lembra que ele vem falando lá no começo do capítulo 6 sobre o reino da morte e o reino da vida? E que antes estávamos no reino da morte. Então, se a pessoa está hoje no reino da vida, mas ela está escolhendo pecados e pecados e pecados, ela está escolhendo o quê? Atitudes de pessoas que estão no reino da morte, certo? Então, nós não devemos ter a nossa vida aqui marcada, conduzida, dominada por ações dia a dia, hora a hora, de quem está se entregando voluntariamente ao pecado, certo? Paulo está usando aqui vários verbos, certo? Com a intenção de realmente lembrar quem está lendo. Olha, lembre como você estava antes, certo? Não volte a esse lugar, certo? A intenção do verbo que ele utiliza aqui, porque para nós aqui no português a gente perde muito. A intenção, quando ele fala assim, não reine, ele bota o cara dentro da ação. Olha, lembre como é que era antes. Que você não se põe novamente subjugado, oprimido a isso. Certo? Lembre-se da sua nova vida, do seu batismo, da sua união com Cristo. Olha aqui a parte B do versículo 12. Não se permita voltar a obedecer aos desejos desenfreados, ou seja, não conceda terreno, certo? Não se ponha em situações em que você vai estar comprometido a uma cadeia de vícios. Veja que ele coloca, a ideia da pessoa está aqui prisioneira já, ó, não se ponha obedecendo. A pessoa pensa que está escolhendo o pecado, mas como é que Paulo já está colocando? Ela já está sob um jugo, ela já está obedecendo, certo? Então devemos ter cuidado com isso, irmãos, não se colocar em situações que venham comprometer, certo? Entrar em cadeias de vícios, de pecados, de imoralidade, desejos, certo? Que mais parece aqui como fosse um ecossistema, certo? Que vai acorrentando e obedecendo e vai oprimindo a pessoa, certo? Versículo 13, olha isso que ele diz: não se ofereçam ao pecado.
Perceba que ele está ensinando como viver com Deus, certo? Não reine o pecado, não obedeçam aos desejos da carne de vocês, não se ofereçam ao pecado. Ou seja, você já foi livre, você já foi tirado da morte, você foi plantado em Cristo, você é portador desse novo status diante de Deus, unido como filho de Deus. Por que se oferecer ao pecado, né? Diversas pessoas estão por aí, irmãos, se oferecendo, sendo entorpecidas, dependentes do pecado. E é interessante como essa palavra ela tem um tom de culto, certo? Porque logo que ele fala, não se ofereçam ao pecado, pode ver no mesmo versículo, ele vai falar, ofereçam-se a Deus. Não tem um tom de culto? Então, veja que ele vem falando da pessoa dominada no reino do pecado, obedecendo ao pecado e se oferecendo ao pecado, cultuando o pecado. E ele está dizendo, irmãos, olha, vocês estão do outro lado agora. Então, não permitam que consequências, escolhas vão levar você para isso aí, certo? Não usem, veja isso aí que ele vai dizer, irmãos, no versículo 13 também, a segunda parte, diz assim, olha, não sei se vocês têm essa versão, diz assim, ó, não deixem que nenhuma parte do corpo de vocês se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Alguém tem essa versão? Ó, tem um ali. Veja isso aí, ó, finalzinho do 13. Não deixem, vendo aqui, ó, não deixem que nenhuma parte do corpo se torne instrumento do mal. Essa palavra aqui, instrumento, também é uma palavra de guerra. A ideia da pessoa se tornar uma arma do mal. Entendeu? Essa é a ideia que ele vai dando aqui. Então não permitam que a vida de vocês se torne uma arma para o mal. E ele coloca, para servir ao pecado. Então veja, irmãos, qual o contraponto que ele dá? A última parte do versículo 13. Entreguem-se inteiramente a Deus. Ou seja, ofereçam-se a Deus, entreguem-se a Deus. Tem uma versão que diz, apresentem-se a Deus. Alguém tem esse apresente-se aí? A Vânia tem aqui, ó. Apresentem-se a Deus. Ou seja, olha, é a ideia, olha, em vez de você estar correndo para o pecado, para ser subjugado, se apresente diante de Deus, se apresente diante do rei. Lembra que ele já vinha falando de acesso nos capítulos anteriores? Vocês têm acesso a Deus? Então ele diz, olha, apresentem-se a Deus. Vocês estavam mortos. E vai dizendo aqui, ó, agora vocês têm vida. Está aí no texto. Percebam essa mudança na vida de vocês. E ele diz assim, ó, provem essa mudança. Apresentem-se a Deus. Perceba o tom de Paulo aí, irmãos. Quando diz assim, ó, vocês têm um corpo, tem uma versão que fala assim, que é um instrumento para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Alguém tem essa versão aí? Versículo 13, viu? Esse versículo 13 ele muda muito, dependendo da versão, certo? Tem versão que diz assim, ó, você tem um corpo, deixa eu ver como é que está aqui nessa versão. Apresentai-vos vossos membros do corpo a Deus como instrumentos de justiça. Tem aí, né? Instrumento de justiça. Tem uma versão que diz assim, ó, para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Tem aí, irmã Vânia, o seu? Pode ler aí. Para fazer o que é certo para a glória de Deus. Ofereçam o seu corpo para fazer o que é certo para a glória de Deus. O que é fazer o que é certo e para a glória de Deus em algumas Bíblias? Justiça. Está entendendo? Tem pessoas que olham isso aqui, olham a justiça e quer enxergar a justiça pelos olhos daqui, de hoje. Certo? O que é justiça para Deus aqui, o contexto do livro, certo?
fazer o que é certo para a glória de Deus. Veja o que é isso que Paulo está dizendo, irmãos, que essa graça que superabunda, que cobriu os seus pecados, que colocou você numa nova vida, certo? Faz de você um instrumento, uma arma de Deus para a sua justiça, para a sua glória, certo? Você é uma extensão da justiça de Deus em todos os lugares. Por isso que lá no seu trabalho, onde você está, você é colocado aqui, olha, revisite essa regrinha aqui, ó, capítulo 12, o versículo 12 ao versículo 14. Não reine o pecado em vosso corpo, não obedeçam ao pecado, certo? E vai ponto a ponto. Por que que isso deve ser sempre fresquinho aqui na nossa memória, nesses momentos? No momento da tentação, certo? Porque antes você estava morto e agora tem vida. E essa vida que Deus colocou em você também estava lhe capacitando a ser uma arma de Deus diante do mundo. Certo, irmãos? E ele diz assim, ó, o corpo de vocês é uma extensão da justiça em todos os lugares. Então veja o que ele está propondo. Resistam, avancem sobre o domínio da morte. Como? Fazendo o que é certo, fazendo o que é para a glória de Deus. Resistam aos seus antigos desejos. Como? Sendo instrumentos de Deus, avançando para a sua glória. E quando ele fala sobre esse negócio de arma, de instrumento, porque se você tem que definir instrumento, fica assim muito vago. O instrumento pode pensar que é um violão. Outros podem pensar numa tesoura, numa pá, certo? Mas o ponto aqui é uma analogia militar, uma arma. Veja como faz sentido com o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Está vendo aqui? Domínio. Essa palavra novamente tem conotação de senhorio. O pecado não tem senhorio sobre a vida do crente, a vida do regenerado. Pode falar. Não é mais o quê? O pecado não é mais seu senhor. Está vendo aí? E não é só isso. Você é uma arma contra ele. Você é um instrumento contra ele. Não para ser usado pelo pecado ou usado pela sua natureza de antes, mas é uma arma avançando contra o reino das trevas. Certo? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis, olha isso aí, debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pessoal pega só isso aqui. Não, eu não estou mais debaixo da lei, só estou na graça. E o que tem antes? O pecado não terá domínio sobre vós. Certo, irmãos? Então veja, o segredo aqui da libertação do pecado, que está colocando aqui, ele vai dizendo, olha, versículo 14, lei e graça. Novamente o que nós estamos falando de vez em quando, o tema da aliança da lei, certo? E aqui ele vai colocando a graça chegando sobre aqueles que estavam sob a maldição da lei, certo? Esses lei e graça aparecem como nós vimos no capítulo 5, Adão e Cristo. Adão era o representante daqueles que falharam na lei e pecaram e eram condenados à morte. Cristo é o representante daqueles que são salvos. Estar debaixo da lei, irmãos, é aceitar a obrigação de guardar a lei. E aí, quando a pessoa vai guardar a lei, ela não vai guardar nada, ela vai falhar e vai receber a maldição. Como é estar na graça? Pelo nosso contexto aqui, é reconhecer a nossa dependência de Cristo, certo? Da obra de Cristo na cruz. Ele morreu no nosso lugar, foi sepultado em nosso lugar, certo? E através da sua ressurreição nós somos salvos. E agora nós fomos justificados. Aqueles que eram condenados agora tiveram seu status mudado para perdoados. Perdoados também quer dizer que eles foram livres. Combina essa parte, você era condenado. Tudo que um condenado quer é o quê? É ser livre. Assim? Então é o contrário.
você foi liberto, mudou o seu status de condenado para liberto. Então, não queira estar voltando, revisitando o quê? A prisão, revisitando o status de condenado, andando nas obras de quem é condenado, certo? Essa primeira parte de Romanos, aqui capítulo 6, certo? Nós vamos ver o seguinte, olha, no primeiro versículo de Romanos 6, você vê Paulo indagando se a graça incentiva o pecado. Ele vai perguntando, será que a graça vai incentivar o pecado? E ele vai dizer, de maneira nenhuma, né? E agora nesse versículo 14, você vem ver Paulo dizendo o seguinte, olha, a graça desencoraja a pessoa a cair no pecado. Está dando para entender, irmãos, aqui? Então veja, a pessoa dizer, não, mas a graça de Deus abundou na sua vida. Abundou, amém. Já morreu com Cristo? Amém. Já ressuscitou com Cristo? Amém. Então fuja do pecado. A graça desencoraja o pecado, certo? E Paulo vai pintando daqui para frente a graça sempre com santidade sendo derramada sobre as nossas vidas, certo, irmãos? Então veja o seguinte, o que nós podemos tirar aqui algumas conclusões desse nosso texto, certo? Veja que as aplicações de Deus a Jesus, que são os primeiros versículos que nós lemos hoje, lá na frente ele vai dizer, assim também vós. Ele está colocando isso para nós também. Cristo morreu, você morre com ele. Cristo foi sepultado, você foi sepultado com ele. Cristo ressuscitou, você também foi com ele. Cristo morreu para o pecado, você também. Cristo ressuscitou para quê? Viver para Deus. Vive para Deus. Ou seja, nós também devemos viver para Deus. Certo? O espaço que há para nós aqui, certo? Depois de sermos restaurados por Deus, é essa expressão, viver para Deus, certo, irmãos? Veja aquela figura, você foi tirado aqui da plantação da morte e foi plantado em Cristo, certo? O que Paulo está colocando no nosso texto hoje, quando você passou de um lado para o outro, você passou para um terreno de guerra, certo? Existe guerra nesse caminho. Por quê? Porque você está guerreando contra o pecado, está guerreando contra o mundo, está guerreando contra os principados, está guerreando contra o diabo e está guerreando contra você mesmo, certo? E aí ele vai dizer nessas instruções, não deixe reinar o pecado, não obedeçam ao pecado, não se submetam a isso, certo? Ele está falando de quê? De nós não deixarmos aqui ser enraizado em nós sentimentos, pensamentos, dúvidas, pecados, certo? Que minem aqui a nossa relação com Deus, certo? Esse novo status diante de Deus. Nossos pensamentos, nossas dúvidas, nossos desejos devem ser colocados lado a lado com essa vida que Deus tem proposto, certo, irmãos? E tem que ser o quê? Dominados aqui por essa nova vida em Cristo, certo? Você foi tirado do seu lugar e foi colocado em Cristo. E aí você vê, irmãos, tantas pessoas por aí, planejando suas carreiras, planejando seu futuro. Elas analisam como é que elas estão hoje, certo? Chegam às conclusões e elas pensam, daqui 6 meses eu quero estar assim, daqui 1 ano eu quero estar assim, daqui 2 anos, daqui 10 anos eu quero isso, certo? O que nós devemos nos perguntar, lendo esse texto, devemos fazer a mesma coisa com relação a Deus. Em que lugar esse planejamento está Deus? Certo? Como você vai estar em relação ao pecado, a determinado pecado A, pecado B, pecado C, daqui 6 meses, daqui 1 ano? Vai continuar carregando a mesma cruz? Vai continuar carregando o mesmo peso? Certo? Como você vai estar em relação à tentação A, tentação B, tentação C, certo? Que são decorrência de comprometimento com o pecado, daqui 6 meses,
daqui a um ano, certo? As pessoas vivem em prisões que elas mesmas constroem. Paulo está dizendo isso e a gente vê isso hoje em dia, em todos os lados, certo? Então, como você quer estar nesse nível de comprometimento com Deus? Como você vai estar daqui a um tempo em serviço a Deus? Serviço na igreja, certo? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Como você vai estar em oração daqui 6 meses, daqui 1 ano? Intimidade com Deus. Como você vai estar em leitura bíblica daqui 6 meses, daqui 1 ano? Temos que planejar isso aí. Fomos ressuscitados para uma vida com Deus. Certo, irmãos? Qual o ecossistema tem falado mais alto na nossa vida, influenciando e pesando nossas decisões? Certo? As decisões que as pessoas tomam. Onde vão trabalhar, com quem vai trabalhar, como vai trabalhar, favorecem as suas decisões no trabalho e tudo que situa isso, favorecem você a ser um instrumento, uma arma de Deus lá? Ou tudo que cerca a caixa do trabalho está trabalhando o contrário? Ela está colocando você mais longe desse ideal, está deixando você mais refém. Devemos pesar isso. Decisões sobre relacionamentos, com quem se relacionar, namoro, casamento, certo? São decisões que estão favorecendo você como instrumento, como arma de Deus, certo? As decisões que são tomadas como família. Normalmente as pessoas vão tomando decisões à torta e direito, como querem, para a sua vida, para o seu tempo, para a sua intimidade, para o seu coração. E aí depois, quando dá tudo errado, aí elas querem entrar na caixa onde colocaram Jesus à espera do milagre. Certo, irmãos? O texto aqui, ele fala de uma divisão de águas. Certo? Uma divisão de águas. Certo? E nós temos que entender que o pecado, ele está na nossa vida desde quando nós nascemos. E essa mudança de estar com Cristo é uma divisão de águas. Certo? Então nós devemos o quê? Mudar, acompanhar a transformação que Deus já tem proposto, tem colocado para nossas vidas. Certo, irmãos? Devemos abrir nossos olhos, deixa eu pular aqui algumas coisas, e considerarmos o que está aqui no texto. Considerem-se, vejam-se mortos para o pecado. Que esse negócio de morto para o pecado, você não veja isso só como sua salvação daqui 30 anos, daqui 10 anos, quando você chegar lá no céu. Não, considere-se isso agora, certo? Lembra da história do balanço da vida? Do termo considerar, que podia ser contabilizar? Então veja, faça aqui o balanço da sua vida, certo? E que seja um balanço de pessoas que morreram para o pecado. Não reine, o que Paulo diz? Não reine o pecado sobre o vosso corpo. Depois ele diz, não obedeçam aos seus desejos, aos seus... Não, é qualquer desejo, irmão? Não, são aqui impulsos pecaminosos e decisões que levam a isso, certo? Ele diz, não apresentem-se, não se ofereçam ao pecado. Quando eu levantei essas questões de trabalho, de família, certo? Namoro, relacionamentos, não se entre em situações que você vai estar se entregando ao pecado, certo? O culto, nosso culto foi redimido, a nossa vida foi redimida, para não voltarmos o quê? A escravidão. Lá no Antigo Testamento, Deus sempre está dizendo, não voltem ao Egito. Toda hora, se você for ler um livro do Antigo Testamento, é muito difícil você não achar isso. Não voltem ao Egito, certo? Como nós devemos viver? Como aqueles que creram, como aqueles que morreram, sepultaram e foram ressuscitados, e a nossa vida está escondida em Deus. Somos aqueles que habitam à sombra do Onipotente. E aqui no nosso texto, Paulo está dizendo que nós somos armas de Deus, instrumentos de Deus na guerra contra os seus inimigos.
quando Deus fala isso, irmãos, nesse texto, Ele está dizendo: olha, vocês são armas contra os meus inimigos. Não se ponha agindo como inimigos. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por teu chamado chegar às nossas vidas, Deus, e transformar esse quadro de morte em vida, de prisão em libertos, ó Deus, de cativos ao pecado para agora pessoas que andam na luz, que andam na vida. Ó Deus, sonda nossos corações, sonda nossa mente, nosso interior, perdoa nossos pecados, Senhor. Habilita-nos, Senhor, para a vida contigo, para caminharmos em santidade, para caminharmos, Senhor, como pessoas que fazem escolhas que vão trazer glória a Ti, Senhor, que fazem o que é certo, não importando as consequências que vão ter que ser enfrentadas, Senhor. Nos ajuda a tomar as decisões, Senhor, que são necessárias. Nos ajuda a nos afastarmos do pecado. Que o Senhor rasgue de cada um, Senhor, essa escritura de pecado, e que possamos andar com a escritura de vida do Cristo, habitando em Cristo, por Cristo e em Cristo, Pai. Ouve nossas orações, Senhor, que possamos estar cada vez mais unidos a Ti como família, como igreja, como servos do Teu reino, Senhor. Ouve as orações de cada um dos irmãos. Ouve seus pedidos, abençoa suas famílias, suas casas, seus trabalhos, seus relacionamentos, suas provisões, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.